Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Sou o professor Vitor Valente, toda semana você me encontra aqui batendo papo com alguém. E hoje não é diferente, estou aqui com o Gabriel Magenta. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo, Vitor. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço muito ter topado vir aqui na casa da gente bater um papo, cara, muito legal. Valeu. Nunca esperei estar num podcast, hein? Nunca esperou? Uma grata surpresa. É o primeiro de muitos, cara, você vai ver. Galera, para você que não conhece o Gabriel Magenta, da Chaveiro Magenta, beleza? Tá? Ele é formado, anotei aqui para não perder, em Engenharia de Gestão pela UFABC, Isso aí. mas tem caminhos aí para chegar nessa história, né, Gabriel? Com certeza. Gabriel, eu queria começar, cara, te perguntando um negócio que você comentou quando a gente estava fazendo pauta e tal, que eu achei muito curioso. Magenta é o sobrenome, mas é um sobrenome criado, por assim dizer. Isso. Que história é essa, cara? O sobrenome surgiu... É uma família italiana, né? Vem de uma família italiana. E o italiano, que era meu tataravô, ele veio para o Brasil. E para mim o mais curioso de tudo ele veio um pouco antes da Guerra da Independência Italiana, Sim. tá? E quando começou a surgir as primeiras batalhas ali da Independência, ele voltou para a Itália para lutar. Tá. Uma loucura, você imaginar o tempo de viagem da época, exato, né? exato. Então eu acho que é um sentimento muito maluco isso. Ele voltou para lutar. Participou da independência italiana, depois voltou para o Brasil novamente, já no término. E quando o filho dele nasceu, já aqui no Brasil, se eu não me engano em Iguape ele nasceu, ele deu o sobrenome Magenta. E aí, o desenrolar da história é muito curioso, por quê? Na independência italiana, uma das batalhas mais famosas foi a Batalha de Magenta, que é eles chamam de comuna, né? Praticamente um bairro ali do lado de Milão, Sim. colado em Milão, como se fosse São Paulo e Osasco, assim. E a batalha ficou famosa porque jorrou muito sangue, né? Tá. E falam que as escadarias da igreja de Magenta... Banhadas ali. Banhada Tá. de um vermelho. E logo depois dessa batalha criaram o pigmento que é o magenta que a gente conhece. Sim. E aí deram o nome de Magenta por conta dessa batalha. E aí tem duas versões. Uma que era por conta do sangue que jorrou ali nas escadas da igreja. Tá, curioso. E outra por conta das vestes das tropas franco-sardenhas, né? Que estavam ali participando da batalha. Então tem essas duas versões. Olha só. E aí eu imagino que ele, como bom italiano, devia contar essa história exaustivamente. E aí deu o sobrenome do filho de Magenta. Provavelmente o brasileiro apelidou ele de Magenta, de tanto ouvir a história. Ficou e ele deu o sobrenome do filho. E eu fui fazer o dever de casa, tá? Eu fui num dicionário de símbolos que eu tenho em casa, buscar na estante, tipo assim, significados da cor magenta. Verdade, então eu peguei ali, tá vendo? E a cor simboliza energia, criatividade, transformação, renovação. Acho que tá dentro ali desse... Tudo a ver com a batalha ali. Desse escopo aí, né? Exatamente. Maneiro. E a questão do chaveiro começa com um avô, bisavô... Com o primeiro Magenta. Com o primeiro Magenta. Com esse filho que nasceu aqui. E aí? Ele era linotipista. Tá. Ele cuidava ali das máquinas, né, que imprimiam os jornais. Ele passou por jornal em Recife, depois ele veio para São Paulo, capital. E aí veio parar em Santos para trabalhar na Tribuna, tá? Isso no comecinho ali, 1900, 1910. Ele ficou alguns anos no jornal A Tribuna, já na época da Tribuna ali na General Câmara, aquele prédio maravilhoso. Sim. E aí ele tinha um sonho ali, eu acredito, de ter o negócio dele. Ele era muito bom em concertos, em ofícios ali de concertos e tal. E aí ele alugou do próprio dono da Tribuna, acho que o cara devia gostar muito dele, a casa ao lado do jornal, que era do jornal. Inclusive é a General Câmara número 100, onde até pouco tempo atrás tinha ali a camisaria do estudante, né? Era ali onde começou a oficina. A família morava em cima, uma família grande, italiana, muitos filhos, e a oficina era embaixo. E trabalhava com concertos de modo geral. Em geral, não era chaveiro no começo, tá? Ele consertava espingarda, ele consertava torradeira de café, tudo. Chegou, ele tava fazendo. Chegava, E aí eu acredito que com o tempo ele foi percebendo essa demanda grande por molas, fechaduras, chaves e tal, e foi especializando nisso. Cara, então é antigo esse negócio aí, cara. Não, eu tava dando uma olhada, a gente tava batendo um papo antes. É o chaveiro mais antigo em atividade no país hoje, cara. Em atividade. É uma conquista gigantesca. Né? Esse ano a gente comemora em agosto 108 anos. Mas se você leva em consideração o tempo médio de duração de empresas no país, que ele é curto, né? A maior parte das empresas dura muito pouco.
Cara, uma Uma resistência vitória. danada de É. vocês aí, da família, hein, cara? Aqui em Santos, pelo que eu acompanho de comércio, assim, tão longevo quanto nós é o Rei do Café, né? Sim, sim, sim. Que, se eu não me engano, é 5 anos mais É secular também, é. antigo do que o Chaveiro. E os clubes, né? Os clubes que Sim, estão até claro. hoje ali da praia, tal, Saldanha, etc., que também são dessa época aí, comecinho de 1900. Mas de comércio eu só conheço a gente, o Rei Antigo. do Café. E eu acho isso tão legal, cara, porque vai fazendo parte do corpo da própria cidade, né? Você vai se É, misturando um pouco com a história da própria cidade, da memória a afetiva desse espaço, né? exato. Quando você pensa, cidade de Santos, é o Rei do Café, Chaveiro Magenta, você começa, né, a Uhum, tribuna, né? Você olha pra é. essas coisas, isso é muito Tem, legal. tem muito cliente que vai, inclusive é uma parte triste do podcast, porque eu sou apaixonado pelo centro, né? E eu tenho muito cliente que vai na loja e fala, Gabriel, eu só venho aqui pra vir no Chaveiro. Eu não frequento mais o centro. E Tá. aí a pessoa se assusta quando para o carro ali, porque vê a rua É, inteira de sim, sim, aluga-se. sim, é. E aí a gente fica triste, a gente fala, ao mesmo tempo a gente fica feliz, porque é uma Tá resistência ali, ali, segue ali, estar tá? ali É. firme e forte, mas é triste ver essa fase que o centro passa. Mas enfim, daria pra fazer mais 3 podcasts só sobre isso, né? Opa, com certeza. Mas, cara, antes da gente chegar no presente, eu soube que tem uma história aí que envolve seu avô, é isso Meu mesmo? bisavô, Teu que é o fundador. bisavô, que é o fundador, é essa? É, Que até hoje chega a gente lá com essa é, história. Que é. história é essa que parece que vai tendo versões aí mais ou menos Isso, diferentes para isso. cada um que chega? Esse pessoal, principalmente esse pessoal mais velho que vai na loja, né, que gosta dessa experiência de ir até a loja, eles contam muito essa história. Eu não tenho certeza de alguns pontos dela, mas eu sei que ela aconteceu porque são muitas pessoas Vai chegando por muita diversas. gente, né? Vai chegando de vários pontos, assim. E a história é o seguinte, meu bisavô, ele era um especialista, assim como hoje meu pai também é, em abrir cofres. Tá, E naquela época, todo comércio ou toda residência tinha um cofre. sim. Era algo muito comum. Era como o micro-ondas hoje, né? E chamaram ele para abrir um cofre numa empresa. Ele foi. Eu acredito que ele não tenha passado o preço do serviço antes da abertura, Tá. e ele fez a abertura desse cofre. Eu imagino que a abertura foi muito rápida, porque quando ele apresentou o preço, veio o espanto. Como assim? Foi O rapidinho? cliente falou, como assim? Você abriu, né, nesse tempo aí tão curto e tá cobrando tudo isso? E aí ele, né, deve ter argumentado ali pela valorização do serviço dele, Você não tá pagando pelo meu tempo, tá pagando pela qualidade do e isso, serviço. pelo conhecimento, enfim. Essa valorização não veio, e ele falou, tudo Tá. bem, não se preocupe. Bateu o cofre, girou o segredo e foi embora. Bom demais. E vazou. Aí, dizem que, né, o gerente da empresa teve que chamar novamente. Provavelmente ele era um dos únicos da cidade que fazia esse serviço. Ele voltou e falou, tudo bem, o preço tá aprovado, beleza, agora é o dobro. Eu vou abrir a segunda vez. Que é a segunda vez. Porque cofre é o seguinte, você faz a abertura, é uma matemática, né? Eu entendo a matemática da abertura do cofre, mas eu não tenho a mão da abertura do cofre, Tá. Meu pai me ensinou a matemática, eu peguei, como engenheiro era o mínimo que ele esperava. Falhasse aí. Aí ia ser uma vergonha. Tá. Mas a mão é um absurdo, assim, a destreza que eles têm para abrir o cofre é uma coisa absurda. Eu quero até fazer um documentário sobre isso. É uma precisão impressionante. É absurdo, uma é absurdo. sutileza, um negócio. Eu lembrei disso agora, eu tenho que filmar várias aberturas do meu pai, porque é uma coisa de outro mundo. E é uma matemática. Só que às vezes você não vai anotando os números que estão funcionando ali. Provavelmente ele teve que fazer uma segunda abertura, então ele cobrou pela segunda abertura, o que era justo. Lógico. E aí essa história viralizou antes das redes sociais, né? Viralizou e todo mundo me conta. Só que tem uma dúvida. Tem gente que fala que foi no Banco do Brasil, tem gente que fala que foi no Banco Mercantil, tem gente que fala que foi numa agência de navegação da época ali na Rua 15. Não sei exatamente onde foi. Tá. Já me falaram com muita certeza, só que eram sempre diversos lugares. Foi Então, certamente uns 15 lugares diferentes. é isso aí. E aí essa história é muito boa. Massa, não, sensacional, muito bom. Cara, quero trazer agora para você dentro dessa história, né? Uhum. Você é uma parte importante de uma história que é centenária aí. Sua história começa no campo do trabalho com curso de engenharia, né, cara? Isso. E eu fiquei sabendo que você ia prestar a FUVEST, aí o cursinho que tinha, né, Isso. ficou sabendo, surgindo ali a Universidade Federal do ABC, da qual eu sou um entusiasta danado. Todo aluno que eu puder mandar para o UFABC, eu mando. O Neto está ali atrás, sabe disso. Vira a cabeça da família, bota um moleque para lá, que é um lugar muito massa. Fiquei feliz quando eu falei, que legal, cara, Universidade maneira.
Mas me conta essa história da questão Uhum. da universidade, sua ida para São Paulo, né, para poder fazer as coisas, seu curso, a empresa aqui em Santos. Como é que foi essa fase, cara? Eu cresci, eu já entro um pouco nessa questão da empresa, Tá. sem nenhuma pressão, sem nada nessa questão de tocar a empresa. O que é raro, né? Raríssimo, É, raríssimo. empresas familiares, É nossa, muito difícil. Eu não lembro, assim, falando muito sério, eu tava até tentando lembrar vindo pra cá, mas eu não lembro em nenhum momento alguém falando assim: "Ô, Gabriel, estuda porque você tem uma empresa pra tocar". Nunca, nunca. Nem meu pai, nem minha mãe, nem nenhum amigo, ninguém. Então foi algo muito tranquilo. Tanto que eu nem me cobrava, nem tá. pensava nisso. Então, quando eu cheguei ali no colegial, como muitos, caiçaras, eu só queria saber de praia. Na época eu estava surfando, só queria saber de surfar. E não pensava muito, né, no que eu ia fazer e tal. Aí um dia, eu nunca vou esquecer, foi uma conversa com o meu tio, ele é de São Paulo, a gente estava num churrasco de família, ele perguntou: "Gabriel, o que que você vai fazer?" Falei: "Ah, tio, eu acredito que eu vou fazer administração, engenharia, algo do tipo, não tenho muita certeza". Tá. E aí ele olhou muito sincero, falou: "Cara, você tem um potencial, por que você não vai para São Paulo fazer um ano de cursinho? E aí você vai conhecer também outras Abrir a coisas, abrir cabeça um e pouco a tal. cabeça e se preparar melhor, quem sabe você não pega uma universidade pública". E aí ele falou isso, ele convenceu todo mundo, eu, meu pai, minha mãe, a gente falou: "Não, beleza". Você tinha pensado nisso antes, já Não, cogitado, ia ficar aqui em não, Santos mesmo, não. tava Eu nessa? tinha pensado: "Ah, vou prestar FUVEST", acho que eu prestei no terceiro ano e tal, mas não estava preparado, Tá, né. mas nada a Mas sério. não, nada sério. Cheguei a prestar. E aí ele falou do Etapa, foi um cursinho que era perto da casa dele, ele indicou ali para fazer uma prova de bolsa, eu fiz em outras instituições também, mas acabei pegando uma bolsa lá Tá, e fui para casa dele. Fiz esse ano de cursinho no Etapa, e foi durante o ano de cursinho que eu vi uma palestra da Federal do ABC lá. sim, Se eu não me engano, foi um dos professores que participaram ali do projeto da sim. É Federal. bonito ali o E projeto, é aí eu bem legal. falei, cara, tem engenharia de gestão, é um curso diferente, é mais ou menos a produção, mas Desculpa te cortar, Gabriel, só para eu não perder essa. Quando você entrou, já era esse esquema de hoje, de você entrar numa espécie de um ciclo básico, sim, né? Ali o sim, bacharelado, né? Ciência e isso. Ciência e tecnologia, né? tecnologia E e agora o depois. ciências e humanidades, Isso, né? exato, Tem exato. os dois, mas Já era já assim. era assim. Tá. Tinha algumas diferenças ali na atribuição de créditos e tal, foi mudando, mas ainda Era nesse formatinho, mesmo tá. formato. Então eu sou bacharel em ciência e tecnologia, inclusive é o único diploma que eu tenho Em casa ali, guardado. O bonitinho. da engenharia eu não peguei ainda, mas vou voltar lá para pegar. É, mas é o mesmo esquema. É quando você está terminando o bacharelado, você aplica para um dos cursos específicos. No Sim, meu sim, caso, sim, sim. eu fui para engenharia de gestão. E aí a palestra lá rolou, deu uma apaixonada e Gostei. foi. Isso. Se eu não me engano, o ano que eu entrei foi o último antes do Enem. Tá, antes de fato usar Enem Como como porta de ingresso e Exato, tal. Você exato. Eu fez cheguei a fazer vestibular da vestibular. FBC. Eu fiz o Nossa, vestibular da cara. Federal do ABC, passei. FUVEST não passei, fiquei por perto ali, mas no fim foi uma casa assim muito bom. Gostei muito da Federal. A proximidade com Santos é muito boa também, para quem é daqui, né? Tem uma parada nisso que eu acho que é legal de falar, assim, a gente tá, não sei quando você tá assistindo, né, tá ouvindo isso, mas nós estamos vivendo a semana do Sisu, tá? Uhum, Neste dia é o penúltimo dia de Sisu, amanhã é o dia final para fechar o sistema, então a molecada tá enlouquecida nesse imagino. momento, meu WhatsApp é maluco, né, de aluno chamando e tudo mais. E eu acho que tem uma coisa nessa fase da vida, de escolha de carreira, que eu acho que é interessante se pontuar, Gabriel, porque muitas vezes o moleque, a menina, idealiza. Eu quero fazer a FUVEST de qualquer. Você nem Uhum, sabe o que é a Universidade de São aham. Paulo, o que é a Federal do ABC, o que é a Unicamp, o que elas podem proporcionar. É o moleque enfia na cabeça que só existe aquele Fica ali lugar fechado ali. naquele caminho, né? E não, você tem às vezes caminhos tão bacanas que muitas vezes tem mais a ver com o seu perfil, com a sua Uhum, vida, e não é aquela coisa que se enfiou na exatamente. cabeça ali. Para você foi assim? Total, total, total. Eu entrei. Eu não sei se em outras universidades públicas tem essa mesma liberdade que a gente tem na Federal do ABC. Então, eu sempre gostei muito das humanidades, né? Apesar De de buscar ter um engenharia. perfil Sim. de engenheiro, analítico, racional, etc. Eu sempre gostei muito das humanidades em diversos aspectos. E lá eu tinha essa total liberdade de buscar créditos. Eu fiz as matérias
que eu acredito que engenheiros de outras universidades jamais acreditariam. O assim, que jamais. você fez ali? Não, eu lembro falando de música, né? A gente estava falando antes de vir para cá. Teve uma que eu fiz de educação. Eu gostava muito de pegar algumas matérias de educação, assim, de licenciaturas. Tá. Eu cheguei a pegar algumas. E aí eu fui estudar a influência que a música tinha em crianças de comunidades. Eu lembro que eu fiz um trabalho na Escola de Samba União Imperial, aqui em Santos. Tudo a ver com engenheiro. Tudo a ver com currículo de engenheiro. lógico. Mas tem a ver porque eu levava notebook, eu media o tempo de reação deles Ah, que a massa. estímulos sonoros e tal. Cara, foi um trabalho fenomenal, adorei. Incrível. E aí eu apliquei isso na pedagogia e tal, foi muito legal. E a gente tem essa liberdade lá de buscar créditos e tal, é esperado que você pegue um pouco, mas você pode ir até além. Sim, Então sim. você pode ser um engenheiro com uma especialização que não existe no mercado, entendeu? Sim. Então isso é algo que eu gostava muito E lá permite uma formação de currículo muito única, né? Exato, exato. Dá para você se diferenciar ali mesmo dentro dos créditos que você precisa cumprir. Graduação rolando, e aí esse papo que é chegar na empresa. E quando é que a empresa chega nessa história? Então, antes da empresa Magenta, né, tiveram outras, então vou passar um pouco por elas. Manda. Eu entrei ali na Federal e repetiu-se algo que já acontecia no ensino fundamental e médio, que era o quê? Tinha uma facilidade de estudo, sempre tive, de aprender, mas fora ali da sala de aula, o que me encanta mesmo é o trabalho. E eu fui perceber isso no primeiro estágio. Tá. Eu estava no final do segundo ano ainda, já fui atrás de estágio, consegui. Cara, me apaixonei. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Essa vida corporativa. Se dependesse de mim, eu nem ia mais pra faculdade, porque eu tava tão feliz trabalhando. Eu tenho aquela cara de ser aquele aluno, velho, que facilidade de pegar a matéria, tá ligado? E aí fica trocando ideia a aula inteira. É isso. Desgraça do professor, velho. É isso. Quando eu dei aula de ensino fundamental e médio, eu odiava esses moleques, velho. Eu falei assim, desgraçado. Desmontava a aula, velho. É isso. A minha mãe, ela falava, Gabriel, eu não aguentava reunião de pais e mestres, porque era sempre a mesma coisa. O papo era igual, né? Era sempre, era um looping, assim, você tem muita facilidade, suas notas são muito boas, só que você atrapalha todo mundo, não sei o que. Sempre isso. Isso era um fato, assim, e na faculdade é a mesma coisa. Eu não sei como eu me formei, porque eu não estudava fora da faculdade. A gente quase nunca sabe, né? Como... não sei como eu me formei. Mas... E você estava falando que chegou o estágio e você pirou no lance de trabalhar. Eu falei, não, cara, quero trabalhar. Então eu passei por uma consultoria de RH na Vila Olímpia. Depois prestei Unilever. Passei logo em seguida na Unilever, que foi um lugar maravilhoso que eu trabalhei ali. São Paulo. E quando eu estava na Unilever, que já era uma empresa, né, muito boa, que os alunos ali da Federal tentavam ali os processos de estágio, trainee, eu vi um dia na Federal um folder da Boeing, chamando para um estágio lá nos Estados Unidos, né, em Seattle. Aí eu falei, cara, vou tentar. Eu lembro que falei, né, com a família, com os amigos, não custa nada, vou tentar. O inglês estava meio enferrujado, mas beleza. E aí fui fazendo etapa por etapa do processo seletivo, até o dia que eles me ligaram. Eu lembro que eu estava no estágio da Unilever, eu tive que dar um miguezinho, assim, descer para atender a ligação. Aí falei com o entrevistador, num inglês bem meia boca. Aí depois dessa entrevista eu falei, não vou passar. Aí veio um convite para fazer uma entrevista presencial em São Paulo. Eles iam mandar uma equipe. Aí eu falei, cara, não acredito. Fui, fiz a entrevista, passei. Uou. Aí eu falei, que loucura, cara, vou pra fora, né? Aí fui fazer o estágio, isso em 2012. Fui fazer estágio na Boeing lá em Seattle. Tranquei a universidade e fui. Foi, assim, a experiência que... Quanto tempo de estágio? Quanto tempo lá? Foram 6 meses, coisa rápida. Quando tava ficando bom, acabou. Mas foi inesquecível, cara. Trabalhar numa empresa do porte da Boeing, ficar 6 meses em outro país, enfim, sair um pouquinho da asa da família. A cabeça volta outra. Não, né? Mudou totalmente ali minha trajetória. E eu fiquei sabendo que na volta, quando você volta ali pra sala de aula, a galera fica meio assim, o rapaz da Boeing o cara ali, da Boeing, o cara da Boeing ali, vamos esperar o que ele vai dizer, né? Então como é que é esse lance aí, eu voltei pra faculdade e o cara da Boeing, né? Aí todo mundo, todo lugar que eu ia, toda matéria que eu ia fazer, não,
ver o que o cara da Boeing ali vai dar de opinião, não sei o quê. Mas eu não era... Não, assim, Gente, desculpa, mas... diminui aí, baixa a empolgação menos. aí e tal, isso aqui. Mas foi fenomenal, assim, uma experiência. Na época, a Boeing estava se aproximando do Brasil por um interesse mesmo de comércio e tal. Foi um pouco antes deles comprarem a Embraer. Então, quando eles querem um negócio com o governo e com empresas locais, eles acabam levando estudantes, começam a criar vínculos com o país. Isso eles fazem com diversos. Já fizeram com Turquia, com Índia, tá? O Brasil foi um dos que eles estreitaram laços. Gabriel, esse roteiro que você está falando, né? Pô, foi lá para a universidade, foi para Boeing. É a construção de roteiro de alguém que estava expandindo, que estava indo para fora. E você faz o movimento da volta. Você está claramente construindo um caminho de quem está saindo cada vez mais do ninho, por assim dizer. Só que você opta pelo movimento de retorno para a empresa da família. Como que isso se dá, meu? Por quê? Como? Isso foi engraçado. Voltei da Boeing. Logo que eu cheguei, fiquei um quadrimestre, né? Que na Federal da ABC não é semestral, é quadrimestral. Fiquei um quadrimestre só na Federal, quase surtei. Aí eu falei, não, preciso voltar a trabalhar. Aí eu comecei a aplicar para estágio de novo. Tá. E aí foi super rápido, né? Porque aí você já tá com o currículo, Sim, né, sim, legal e tal. legalzinho. Então, passei na Raízen, que é a Shell, Cosan. Sim. Fui fazer estágio lá. E aí lá eu fiquei um bom tempo. Eu tava já encaminhando ali pro final da graduação. E eu nunca vou esquecer esse período da minha vida, porque eu precisava tomar uma decisão. Tava finalzinho da graduação, meus chefes da Raizen queriam me efetivar, e eu precisava sair da casa da minha tia, que é com quem eu morei esses anos todos em São Paulo, porque minha prima estava voltando. Então, encruzilhada ali, precisava de uma decisão. E aí, cara, veio uma pergunta de um primo meu, quase irmão, e ele falou, Gabriel, um dia num bar, ele falou, Gabriel, o que você vai fazer no dia que você precisar tomar uma decisão sobre o chaveiro? Porque ele já achou que eu não voltaria. Ele falou que você vai seguir um caminho ali, né, de empresas em São Paulo e tal, uma hora você vai precisar tomar uma decisão, você vai vender, você vai passar para alguém, o que você vai fazer? Falei. Você nunca tinha se colocado diante dessa questão? Nunca. É uma questão óbvia, né? Hoje eu penso isso, eu falo que loucura, como eu nunca pensei nisso, porque era algo óbvio que eu deveria, né, crescer pensando nisso ou não. Mas, enfim, como eu nunca tive essa pressão, eu nunca pensei nisso. Tá. E aí, quando ele fez essa pergunta, que essa possibilidade praticamente surgiu na minha cabeça. Porque eu falei, cara, tem uma empresa ali. Eu nem sabia que estava chegando perto dos 100 anos, acho que nem meu pai lembrava. Tá. E aí, quando eu fui pesquisar, eu falei, pai, você sabia que o Chaveiro vai fazer 100 anos em 2017? Aí ele falou, nossa, é verdade. Isso era 2014, finalzinho de 2014. Aí eu virei pra ele e falei, pai, tem espaço pra mais um lá? Eu nunca vou esquecer esse dia, porque meu pai tinha ido me buscar na rodoviária, eu tava vindo de São Paulo. Tá. Eu perguntei isso pra ele no carro, aí o olho dele na hora encheu de lágrimas, assim. Que legal. Ele não devia estar nem acreditando, né? Enfim, aí ele olhou pra mim e falou, claro, não, pode vir. E aí eu vim, em janeiro de 2015, completo 10 anos. Tá. A partir dessa pergunta... decidi vir. Você sabe dizer o que bateu? Porque assim, seu primo foi lá, fez a pergunta, você deu esse estalo, mas há uma... Entendeu? Tem um foguinho aí... Que faz tomar essa porque decisão. poderia dizer, putz, é verdade, que pena, né? Poderia ser. Eu fui validar um pouco isso com diversas pessoas lá em São Paulo, né? Tá. Então eu fui falar com diversos gerentes, executivos lá da empresa para ver o que eles achavam. Isso era importante para mim, né? Ter essa validação. Fui falar com professores da universidade. Fui falar com o meu tio, com esse pessoal de São Paulo que vive essa questão de carreira corporativa em São Paulo. E assim, todos, diferente do que eu pensava, super apoiaram e acreditaram que isso seria um caminho que, né, que faria sentido para mim um dia e eu também conseguiria trazer algumas coisas para a empresa. Então, acho que foi um conjunto de respostas que foram vindo, assim. Mas eu não tinha certeza. Quando eu tomei a decisão, eu não tinha 100% de certeza. Sim, sim. Eu fui, vamos ver. E Qual é aí, que é?
E aí saí da Raiz em janeiro de 2025, completo 10 anos. Já é uma Agora. década já. Uma década, primeira Legal. década na Magenta. É. Tava lendo um livro há pouco tempo, até me falha agora o nome, que em algum momento ele vai dizer que a gente passa a vida tentando dar conta da criança que a gente foi um dia. Eu acho que passa um pouco por isso, talvez, né? Uhum. Porque eu acho que tô dizendo de achismo. Passa um pouco, acho que é menos racional, no ponto de vista mais empírico da coisa, ou 100%, porque eu acho que, o que eu tô querendo dizer? Eu acho que passa por uma questão de ordem muito afetiva também. Uhum. Que assim, você pode, por A mais B, eu fui perguntar para fulano, Sim. pessoas que entendem muito do Uhum. mercado. Não é só isso. Não. Não, Eu né? acho que Tem uma dimensão eu de acho que os carinho, 100 anos pesou. tá? Os 100 O anos elemento pesou. simbólico que isso Porque tem. essa pergunta me fez ir atrás de textos e descobrir a data exata da fundação. E aí, quando eu encontrei, inclusive é um texto maravilhoso, maravilhoso, que o tio Carlos, que foi administrador do Chaveiro durante bons anos, e ele gostava muito de escrever. E eu achei alguns textos dele. E o texto dele conta a história da empresa, dá detalhes da época, é uma riqueza, assim, absurda, assim. Você vê como era a vida no centro de Santos. Ele tem uns textos maravilhosos. Acho que tudo isso me envolveu Tá, também e rolou um me fez... apaixonamento pela história ali da acho coisa, que essa né? paixão pela história me fez Legal, tomar essa legal. decisão e Ir falar, não, embora. vamos encarar. Legal, legal, massa, cara. E que diferenças, cara, que você nota? Porque assim, você trabalhou em empresas grandes, fez estágios em grandes Uhum, empresas, grandes assim, proporções gigantescas. Falando da Boeing, caramba, né? Uma uhum, coisa que é muito grande. E aí você volta para uma empresa que é uma empresa muito sólida, ela existe há mais de um século, mas é a empresa da sua família. sim, Tem uma dimensão diferente nisso, né? sim. Trabalhar em uma empresa outra, trabalhar numa empresa que é um Uhum. legado de família. Sentiu diferenças nisso, nesse início, quando você entra na empresa e fala assim, beleza, agora eu estou aqui, né? Papai, titio, né? Você tem Uhum. toda uma dimensão É, familiar ali? não, total diferença. Primeiro pela gestão em si, né? As, não falo por todas, mas é uma gestão muito menos processual e menos organizada mesmo, né? Em alguns aspectos. Se você pensar nas teorias de administração e tal. Sim. Então, quando eu cheguei, o meu pai, acho que ele esperava muito mais de mim, assim. Então, ele confiou muito. Bora, tá. Porque ele pegou muita coisa que ele fazia, ele falou, Gabriel, tá aqui, confio em você, você Tá. chegou, durante um tempo eu posso te guiar aqui e tal, mas é seu. E isso é outra coisa que eu admiro duas coisas do meu pai. Uma, a total ausência de Um pressão para continuar o desprendimento negócio, ali. desprendimento total, que é uma dificuldade que eu vou ter com meu filho. E segundo, a confiança, porque eu cheguei, ele realmente confiou e falou, tá aqui, faz o seu melhor. Isso foi bom, mas também foi um pouco Assustador, assim, no assustador, começo, porque né? diferente do que as pessoas imaginam, eu não nasci, cresci com fechaduras e chaves e travas e cadeados, não, Tava pegando não. tua onda, Eu estava vivendo tua aprendendo o vida. básico do básico ainda e eu tinha que Nossa. fazer compras, eu tinha que, sei lá, tocar uma folha de pagamento, um finanças a pagar, receber e aí foi um pouco assustador. Acredito. Confesso que o começo foi punk, mas hoje a gente consegue respirar, né? Cara, o Guimarães Rosa tem um conto lindo, lindo, lindo de morrer, chamado A Terceira Margem do Rio. O Caetano fez música em cima disso. Você tá falando, ele me veio inteiro assim na cabeça. Grossíssimo modo. É uma família de interior. Quem conta a história pra gente é o filho mais novo dessa família. Pai, mãe, 3 filhos, se eu não me engano. Um filho mais velho, uma filha do meio e um filho pequeno. Esse é o pequeno que conta pra gente essa história. Um dia, do nada, não tem explicação, o pai chega para a família e fala: o bagulho é o seguinte, eu vou construir uma canoa e vou morar no rio, que corta a propriedade da gente. Não, vai para o rio, vai para onde? Não, não vou para lugar nenhum. Eu vou morar no rio. O pai ficou doido. E a mãe, em algum momento, assim, deixa ele que em algum momento ele vai parar com essa parada. E o cara não para, ele começa a construir a canoa, ele começa a... E as pessoas vão entendendo que não era uma brincadeira. Mano, o cara vai morar no Rio. Meu pai ficou maluco. E aí chega uma hora que a palavra maluco fica proibida de ser dita em casa. E ninguém vai dizer que o pai de vocês é doido.
não se fala essa palavra aqui. Uhum. E chega o dia, o cara vai. Família toda na beira do rio, assim, o cara tá botando a canoa na beira do rio, valeu família, tô indo embora, né? Tem até uma cena bonita, uma frase bonita que a mãe fala, que a esposa do cara fala pro cara, fala assim, você vai, você fique, você nunca volte, né? A palavra você vai Com crescendo, as pausas, né? e ser, você, o distanciamento entre eles vai aumentando de uma frase para outra. E no que o pai vai embora, a família vai se desfigurando. O filho mais velho casa e vai embora, a filha do meio casa e vai embora, a mãe morre em algum momento e fica só o filho mais novo. E ele fica ali anos a fio. E o pai nunca mais é visto. Ele deixa comida na beira do rio lá todos os dias, mas a comida some, nunca mais. Num dado momento, já adulto, esse filho mais novo, o único que ficou, tem estalo. Ele fala assim, entendi. E ele sai correndo para a beira do rio e grita para o pai, pai, volta, eu vou assumir o teu lugar na tua canoa. E o pai aparece, anos e anos depois. E aí o filho é tomado por um pavor, ele fica assustado e sai correndo. E depois daquele dia o pai nunca mais é visto. O pai nunca mais é visto. E o conto termina com ele se perguntando, ele fala assim, serei homem depois desse falimento? Depois dessa falha? Né? Você falando, o final é completamente diferente, mas eu acho que é um dos contos mais bonitos sobre relação entre pai e filho. Pai homem, filho homem. Esse questionamento que a gente tem que se fazer em algum ponto da vida, que é, assuma o meu lugar nessa, né, canoa, qualquer que seja ela, né? É concreta, a empresa, ou simbolicamente falando. Que eu acho que quando você fala assim, né, tipo, o pai maluco de caramba, muita coisa de uma vez, eu acho que é a hora do pavor em que todos nós nos colocamos diante em algum momento. E aí cada um de nós vai tomar uma decisão a partir daí. Desculpa Não, eu quase chorei, vou ter que ler isso essa noite. Né? Mas eu acho que ler muito bem, né? Quando Não, a gente se coloca diante disso, né, maravilhoso. Cara? Assim, caramba, entro na canoa, não entro na canoa, né? Exatamente. É e você sabe que eu quase desisti como ele. É mesmo? Aí isso eu nunca contei, minha mãe vai assistir esse podcast, Opa, meu pai Deus também, ai, meu Deus. e eu vou revelar, porque eu quase desisti. Eu lembro que nos primeiros meses, cara, nunca foi tão difícil trabalhar. O que era muito bom pra mim, o que era muito fácil pra mim, nunca foi tão difícil trabalhar. Por quê? Porque eu lembro que nos estágios, nas empresas que eu passei, o começo é sempre complicado, né? Você fala, cara, eu sou burro, eu não sei o suficiente pra isso. e aí eu já alerto os jovens, quando vocês começarem um estágio, as primeiras 3, 4 semanas vocês vão falar, eu sou burro, eu não vou agregar em nada aqui, não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas isso passa, gente, isso passa. E às vezes a gente deixa de ser burro e a gente passa a ser até um cara muito bom ali na empresa. E aí, essa sensação não ia passando. E eu fui falando, cara, eu não sei se eu nasci pra isso, eu não sei se eu posso agregar aqui, e eu não sei se esse é meu caminho. E aí eu fui sofrendo um pouco sozinho com isso, sem abrir pra ninguém. Sim. Porque eu não ia abrir isso pro meu pai, né, deixar ele desgostoso, e eu também não queria desistir tão rápido, eu também não queria preocupar ninguém, eu acabei sofrendo com isso sozinho aí durante talvez um ano. Mas aí foi questão de começar a enxergar, e é outra coisa que a pequena empresa tem, você perde um pouco referências, eu digo referências no sentido de até onde eu posso chegar, para onde eu posso ir. Sim. Quando você está numa pequena empresa, numa empresa familiar, às vezes você perde um pouco isso. Então, para mim, um fato muito importante foi eu saber para onde eu iria e o que eu poderia alcançar. Tá? E aí, nessa hora, surgem diversas coisas. Surge as fechaduras eletrônicas. Sim. Eu cheguei em 2015, eu acredito que lá para 2017 as fechaduras eletrônicas começaram a chegar no Brasil, e aí quando a gente vê algo eletrônico chegando no mecânico e a gente percebe é um novo tempo chegando no nosso negócio, né? Começam a chegar os primeiros aplicativos, e aí eu fui opa, tem alguma coisa aqui que eu tô em casa. Pra mim aqui. Tem algo aqui que eu me enxerguei e enxerguei um futuro nisso. E realmente é o futuro, né? Elas estão chegando. Tem pesquisas que falam que o Brasil tem 3% de lares com fechadura eletrônica, enquanto Coreia do Sul, por exemplo, tem 98%.
Caramba, então Ou seja, uma a gente tem... cena gigante aí, A cara. gente tá começando, é bebezinho, Vai né? engatinhando total, Exato. Então, isso me apaixonou. Inclusive, é o meu ponto, o meu forte hoje no Brasil. Eu acredito que estou com alguns outros amigos entre os que mais entendem desse nicho dentro das fechaduras. E veio depois, junto com a pandemia, o e-commerce, que também Sim. me fez sentir em casa, falar, era isso que eu É precisava aí que te encontrar. dá a sensação de conforto. É. Beleza, eu coloquei a minha marca aqui nesse Exato, espaço. exato. E aí é onde veio minha grande contribuição, eu acredito, na empresa. Se um dia meu neto, meu bisneto, quem sabe, Contar a história. estiverem em podcasts contando a história, eles vão falar, o Gabriel, ele trouxe o e-commerce, as fechaduras eletrônicas, que foi onde eu me senti em casa. Tá. E aí eu falei, cara, trabalho realizado 100%, porque tô fazendo o que eu gosto muito. Vocês têm um trabalho muito legal de YouTube, né, cara? Que rola Isso. bem, né, meu? Conta isso pra gente aí, meu. O YouTube, ele surgiu na pandemia. Uma fábrica parceiraça nossa, que é a Pado, pediu para mim, Gabriel, você entende de fechaduras eletrônicas, tem facilidade, quer gravar uns vídeos pra gente? A gente te ajuda, se precisar alugar estúdio e tal, beleza. Aí eu falei, beleza. Na época não fui nem eu que filmei, chamei um amigo, que inclusive é lá do Maracatu, do Quiloa, pra me ajudar ali a gravar e tal. Gravamos uns vídeos, e junto com esses vídeos que eu gravei pra Pado, eu coloquei um que era como escolher a sua fechadura eletrônica, porque, como tudo no Brasil, é muito difícil escolher porque não existe um padrão, né? Não existe uma norma, então é uma escolha complicada, varia de acordo com a sua porta, com as suas necessidades e tal. Penso, não, mas que eu não entendi nada, a pessoa tá perdida, né? Eu gravei um vídeo sobre isso, cara, esse vídeo estourou. Estourou. Eu acho que hoje deve estar com entre 120 e 150 mil visualizações, não lembro. E aí, lógico que pro YouTube tem gente com milhões e milhões, mas quando eu penso 120, 150 mil visualizações, eu imagino um estádio de futebol, todo mundo me escutando falar sobre fechadura eletrônica. Exatamente. Aí eu entendo a dimensão do negócio. E aí esse vídeo estourou. Aí o que aconteceu? Começou a me procurar na loja muita gente de fora querendo comprar. E aí, como sempre, uma pergunta ou uma imposição me fazem refletir. O meu primo me perguntou lá atrás e a Ieda, que é a gerente da loja, ela me falou, Gabriel, esse pessoal com DDD de fora, eles trazem muita dúvida. E você sabe que o WhatsApp da loja é muita gente chamando, pedindo WhatsApp serviço. de guerrilha ali, né? O negócio É um WhatsApp que é corrido. Ela falou, eu não tenho condições de atender esse pessoal, você precisa fazer alguma coisa. Tá. Aí isso me fez, puta, eu preciso atender essa galera. Eu criei a demanda ali no YouTube. Tem que resolver esse negócio. Preciso resolver. Aí eu fui atrás de e-commerce. Tá. Aí eu fui estudar Mercado Livre. Foi uma época da pandemia que sobrou tempo ali para estudar e eu fui estudar Mercado Livre, mergulhei no e-commerce. E aí foi um caminho sem volta, um caminho sem volta. Olha que massa. Hoje, como é que é a proporção ali? Loja física ali, e-commerce? Loja física e e-commerce pareados. Pareado hoje? Pareados. Caramba, cara. Animal, hein? E são empresas totalmente diferentes, assim. Tanto que a gente separou mesmo, CNPJ, a operação. Tem ainda, né, uma sinergia e tal, mas a gente separou totalmente porque são gestões diferentes, são duas empresas mesmo, porque o jeito de comprar o jeito de escolher produtos é diferente, tudo é muito diferente. É muito própria, né? Não dá pra misturar, inclusive eu falo isso para vários amigos que são lojistas, né? A gente entrou em um grupo de fechadureiros, que a gente chama, são especialistas em fechadura do Brasil inteiro. E todos eles ficam nessa de preciso entrar no e-commerce, preciso entrar. Eu falo, gente, é algo que é inevitável para todo comércio. Só que precisa colocar uma coisa na cabeça. É quase impossível misturar as operações. Você precisa separar e estudar. Porque a mesma coisa que você querer tocar uma empresa sem nenhuma experiência. É muito difícil. Bater cabeça pra caramba. E se você for pro e-commerce sem se preparar, sem estudar, quase certeza de que você vai bater cabeça, vai ficar tentando e não vai conseguir. Então tem que mergulhar. E eu acredito nisso. Os grandes e-commerces do Brasil, todos, o sócio, o fundador, o proprietário, enfim, ele mergulhou. Ele embrulhou em algum momento, ele criou anúncio, ele etiquetou, ele foi levar no ponto de envio, ele entendeu a cadeia toda até ter algum resultado. Sim. E foi isso que aconteceu. A gente mergulhou anos até começar a colher resultado agora.
Mas, Gabriel, ainda dentro desse lance, o e-commerce, a fechadura eletrônica, tem uma dúvida que o pessoal tem bastante, mais que uma dúvida, acho que uma insegurança. É seguro, de fato, cara? Porque assim, eu sou muito conservador, a minha Uhum, chavezinha bonitinha, esse negócio de uhum. fechadura eletrônica, não sei, me parece É. não ser tão confiável assim. Me conta, cara. É uma dúvida muito comum e o que eu falo é, a chave não é segura, né? A chave Tetra, que inclusive é uma característica do Brasil, outros lugares não têm chave Tetra, Não tem? não, ela não é segura. Existem chaves mais seguras, são as multiponto, umas chaves mais reforçadas, mas também não são seguras porque todas são violáveis, tá? Tá. A fechadura eletrônica, as pessoas acham que é muito simples você, de alguma forma, hackear, conectar ali na fechadura, conseguir fazer uma abertura. Eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca consegui, eu nunca consegui fazer isso. E olha que eu tô há 7 anos mergulhado nesse mundo. Sim. Então, eu nunca vi casos de violação, a não ser total arrombamento da porta, Sim, tá? claro, aí é uma outra coisa. E Né? aí, nesse caso, você consegue violar qualquer uma. A diferença é que a fechadura eletrônica, você vai gastar muito mais tempo para conseguir arrombar. Então, eu sempre brinco que você não precisa ser a porta mais segura do mundo, você só precisa ser mais seguro do que o seu vizinho. É Porque, suficiente, porque é né? mais que suficiente. Eu falei isso, as pessoas dão risada. Lógico. Mas, assim, se você for pensar nesse caso, meu prédio foi invadido, tem alguém do prédio invadindo, né, unidades. Cara, a fechadura eletrônica vai ser um espanto por si só. Sim. Mas ela não é só a questão de segurança, ela traz a comodidade, primeiro, de não usar chave. A pessoa que não usa chave, ela nunca mais vai viver novamente com chaves, porque é uma liberdade É assim que libertador é ali. libertador, é libertador. E tem outras coisas que ela traz além da segurança e da comodidade. Por exemplo, a minha de casa, quando a minha esposa chega em casa, chega uma notificação. Quando eu chego em casa, chega uma notificação. Isso traz uma tranquilidade Sim. e só quem tem família, quem tem pai ou mãe em casa, ou então filho, sabe o que é. Chegou em casa, tá tranquilo e tal. Ou então, casos do tipo, já fui viajar, vazou gás, ou então teve uma vez que vazou gás e a outra que começou a sair água por baixo da minha porta. O zelador me ligou, falou, tá na porta? Tô abrindo. Pum, abri. Sim. E isso facilita muito, né? Então, Claro. é uma série de coisas que trazem não só segurança, mas uma facilidade no dia a dia. Respondido então, hein, galera? Ó, sem medo, sem inseguranças aí em relação a isso. É mais segura que a do seu vizinho? Tá tudo certo. Tá lindo. Já tá feito, tinha que fazer. Cara, mas nem só de trabalho vive um sujeito. Você já passou pelo maracatu aí, falou assim, o lance do É, maracatu, e eu soube que tem uma história com o próprio maracatu, com o samba. O que é isso isso. aí, bicho? Cara, a família tem uma ligação com música desde essa época da fundação. Olha, E eu descobri nesses textos do tio Carlos, inclusive, por quê? O tio Rafael, que era o filho mais velho, né, do fundador, ele era músico, ele tocava bateria, e ele tocava em bandas de orquestra, né, que faziam os bailes, os sim, salões, sim, né. sim. Então, todo sábado à tarde, na frente ali da oficina, que era ali na General Câmara, em frente à tribuna, eles faziam audiência de músicos para tocarem nos bailes que viriam ali nos próximos meses, nas próximas semanas e tal. Então virava uma grande feira de músicos, como o meu tio descreve. Então, desde essa época, a família tinha uma ligação com música. Meu pai sempre teve uma ligação com o samba, né, com a escola de samba, que a União Imperial é a paixão do meu pai, ali no Marapé. Então, a gente cresceu indo na escola de samba, em ensaios. E aí, em dado momento, eu peço para os meus pais um cavaquinho de presente de Natal ou de aniversário, não lembro. E eles me dão um cavaquinho. Eu comecei a fazer aula, minha mãe me inscreveu num professor particular. Nessa aula eu conheci um grande músico da cidade hoje, que eu acredito que vários que estarão nos assistindo conhecem, que é o JR. Sim. E, e aí o J virou um amigo, assim, de alma. Nossos pais já eram amigos, né, da época da União Imperial e tal. E aí, cara, a música foi uma paixão, assim. Eu lembro que nessa época eu fiz meus pais me levarem no Ouro Verde a primeira vez. Na época que o Ouro Verde era o Ouro Verde mesmo, raiz, que a gente amava. E aí eu ia lá escutar o Zinho tocar cavaco, que é a coisa mais linda que existe pra mim. Enfim, foi uma grande paixão.
Quando o surf entrou na minha vida, eu deixei um pouquinho o cavaquinho de lado. Então, mas às vezes ainda pego pra brincar com amigos e tal. Mas surgiu assim. E aí depois sempre tive uma vontade da percussão, de aprender. E aí conheci o Maracatu Quiloa, que são vizinhos nossos. Inclusive, eles são vizinhos de parede com a casa onde o chaveiro começou. Que massa! O Quiloa está no General Câmara 102, se eu não me engano. E o número 100 foi onde começou, onde a família morava e onde abriu a oficina. Então conheci o Quiloa e fui aprender a tocar o atabaque que eu sempre sonhei. E inclusive voltei recentemente, meu filho nasceu, fiquei um tempo afastado. Voltei recentemente, que é uma paixão enorme estar ali com eles. Muito bom, muito bom. Gabriel, caminhando pra gente fechar esse papo que tá muito, muito legal, cara. Cara, eu vou te pedir para você... Que conselhos que você daria, conselhos que você daria para alguém que está diante do dilema que você viveu. Você viveu um dilema muito específico, né? Cara, eu digo isso porque eu vou te dar contexto. Aqui no nosso cursinho não é raro de chegarem jovens numa situação muito próxima. Minha família tem um negócio, tem uma parada familiar e tal, mas ao mesmo tempo também tenho interesse por outras coisas que me parecem inconciliáveis com o negócio da minha família. E eu vejo uma molecada passando, e é um dilema de verdade, assim, para muitos deles. Como você bem pontuou, o seu caso foi um privilégio até de não ter tido pressão em casa, não é bem o que acontece. Sim. Essa pressão, em geral, ela não é nada maldosa, é natural até que ela aconteça por questões óbvias. O que você diria, cara, para a menina, para o moleque que está na faixa de 17, 18, 19 anos de idade, vislumbrando esses dois caminhos, né? De um lado, as coisas da família, por quem certa, pelo qual certamente existe ali uma dimensão de afeto, de carinho, e de outro lado, cara, uma vida a se construir, absolutamente nova. Como lidar com isso, cara? Sim. Como eu falei, eu sou meio fora da curva. Meu pai é meio fora da curva porque nunca me cobrou. Minha mãe também nunca me cobrou. Então, eu imagino que não deva ser fácil estar num ambiente onde existe essa cobrança desde cedo, né? Inclusive é algo que eu já trabalho em mim com meu filho para não pesar demais. Eu tô com pena desse moleque, a quantidade de vezes que você tá falando que eu preciso trabalhar isso e tal. E ele tá me dando uma esperança, porque às vezes ele fala que quer ir pra loja, tem 2 anos. 2 anos. Ele quer ir. Fala, Já não, mandou filho, fazer calma. uniforme pro moleque. Pior que já tem, desde que nasceu. E eu acho que assim, eu vou falar um pouco diferente do que geralmente falam, né? Siga seu coração, encontre o que você ama. Eu acredito nisso. Eu conheço muitos amigos que realmente foram atrás do que amam, fazer aquilo que, né, sentem no coração que nasceram para fazer e tal. E eu vou para um outro lado também para deixar essa balança aí equilibrada, que é assim, eu não tinha total certeza. E nos primeiros meses, como eu falei, eu quase desisti porque achei que realmente não ia me sentir feliz e realizado, tá? Mas por uma mistura ali de respeito pela história, de admiração pelos frutos que essa história trouxeram para toda a família, por consideração ao suor de gerações e gerações que mantiveram aquilo, né, de pé. Eu acho que tudo isso me trouxe um pouco de persistência e de acreditar que em algum momento viria algo que talvez me fizesse sentir realizado e enxergar a minha contribuição, né, nessa história. Então, acho que é mais ou menos ter fé que em algum momento algo pode te mostrar um caminho dentro desse grande caminho, entendeu? Acho que a gente acha que a história vai se manter sempre desse jeito. Sim. Mas, às vezes, uma empresa pode tomar caminhos diferentes e aí você pode trazer um conhecimento ou uma facilidade que vá fazer essa história fluir de uma forma que talvez nem seu pai, nem sua mãe, nem os mais velhos ali da empresa esperavam. Sim, E é esse desvio, talvez, que vai fazer essa história perseverar por tanto tempo. É um pouco do que aconteceu comigo, que eu acredito que possa acontecer com várias. A gente acha que as coisas vão se repetir eternamente, e nada se repete.
da mesma forma sempre, né? Acho que uma forma até de encontrar de que maneira você consegue deixar a sua marca nesse legado, né? Exato, Existe uma história, existe um fluxo que já existe, mas que marquinha eu posso deixar ali, né? exato. E às vezes isso vem de forma natural, né? Não é repentino e a gente é um pouco uma geração mais ansiosa, né? Que quer resultados rápidos, tal. Isso é algo que precisa ser trabalhado e compreendido, assim. Foi o que aconteceu comigo, acredito que é uma reflexão válida. Nem sempre a gente precisa manter sempre as coisas da mesma forma, e é exatamente essa a nossa maior contribuição, talvez Sim. mostrar que esses desvios aí, essas diferenciações dentro do que já existe na empresa, podem ser o segredo para perseverar, né, por mais tempos. Eu acredito que isso já é o nosso caso e vá se fortalecer ainda mais. Pô, isso mesmo. Cara, contato de vocês aí, e o YouTube de vocês, qual é? Contato de vocês, a pessoa tá lá no domingo de madrugada, né, tá ligado lá de fora, vai mandar aquela mensagem carinhosa pra vocês e tal. A gente não trabalha 24 horas, tá? Importante deixar isso Já claro, deixo isso né? registrado. A gente não faz atendimento 24 horas, mas horário comercial atendemos aí a Baixada Santista inteira. Chaveiro Magenta no Google, Chaveiro, pesquisa aí Chaveiro em Santos, vai encontrar a gente. E pelo e-commerce a gente atende o Brasil inteiro. Tá. Então, fechaduras eletrônicas, principalmente, a gente vende para o Brasil todo, pela Smart Magenta, né? Tá. Quando a gente separou o e-commerce da loja, a gente criou a Smart Magenta para trazer as Smart Locks, né? Que são as fechaduras eletrônicas. Então, a gente colocou esse Smart ali na frente e atendemos o Brasil inteiro com atendimento especializado, pessoal super técnico, assim, entender a necessidade de cada cliente, pode procurar a gente que vai dar certo. Massa, massa, massa. Gabriel, presentinhos da Aí. gente pra você. Nossa canequinha da Litera Cultural, nossa Show de ecobag, bola. Obrigado. pra colocar as coisas da criança enquanto pega uma praia. Aí, ó. Boa, Obrigado maravilha. pelo convite. Não, como eu falei, nunca esperei participar de um podcast. Foi um convite inesperado, mas uma grata surpresa, um papo muito bom. Que massa, Gabriel. A gente gostou bastante também. Galera, você que está assistindo a gente, não esquece, curte vídeo, assina canal, ativa sininho. Você que está ouvindo a gente no seu distribuidor de podcast, curte, compartilha para essa conversa chegar e ainda mais gente. Beijão para vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.